vamos para a palavra de hoje, que está em Gênesis capítulo 22. Irmãos, hoje, como todos sabem, é o Dia dos Pais. Aliás, um feliz Dia dos Pais para todos vocês, amém? Amém. E um feliz Dia dos Pais para mim também, porque eu também sou pai. Amém? E também um feliz Dia dos Pais porque eu sou pastor. Eu também sou um pastor, eu gosto de cuidar das minhas ovelhas como se eu fosse o pai. Vocês são meus filhos espirituais. E nós temos que ter cada vez mais pessoas e discípulos para que nós possamos ser pais na fé dessas pessoas, né? E como hoje é Dia dos Pais, eu não vou dar continuidade à minha pregação expositiva do texto de João. Hoje eu vou pregar algo especificamente sobre o Dia dos Pais e na semana que vem eu continuo a pregação expositiva de João, tá certo? Então vamos abrir em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 18. Nós vamos ler essa mensagem nesta noite e vamos adorar o nosso Deus. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 18. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Amém. Gênesis é fácil, né? Difícil é quando fala Miqueias, Malaquias, é mais difícil de achar, né? Mas Gênesis está aí no comecinho. Ele diz assim, Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vamos orar, irmãos, para nós iniciarmos a palavra hoje? Senhor Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui na sua presença neste momento para lhe render, Senhor Deus, o nosso culto de adoração, para lhe render, Senhor Deus, os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, para que nada venha tirar as nossas atenções da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Venha nesta noite nos ensinar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos nessa noite, para que possamos ser cristãos melhores, cada vez mais conforme a imagem do teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, o título da mensagem de hoje é Abraão, pai de multidões. Se vocês repararam aqui na leitura do texto, nós estamos vendo a relação, o relacionamento entre um pai e o seu filho. Um pai que está para entregar o seu filho nas mãos de Deus. No versículo 1, nós podemos ver que Abraão teve o seu nome mudado. Ele diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Eis que Abraão respondeu. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Só que Abraão não se chamava Abraão, ele se chamava Abrão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 5, nós vamos ver essa mudança. Vocês podem ler comigo lá? Só voltar um pouquinho. Ele diz assim, é o Senhor falando com Abrão: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Voltando para o versículo, capítulo 22, nós vemos que Deus então mudou o nome de Abrão, que significava pai excelso, pai das alturas, um pai elevado, para se tornar em Abraão, que significava pai de multidões. O Senhor também mudou o nome de sua esposa, que era Sarai, que significava princesa, para Sara, mãe de multidões. Então, o que tornou Abrão em um pai de multidões? E é isso que nós vamos analisar trecho por trecho aqui desse capítulo, para nós vermos o que fez Abraão se tornar em Abraão, pai de multidões. O primeiro motivo que fez com que Abraão se tornasse em Abraão, pai de multidões, está no versículo 2. Vamos ler comigo? Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não teve a desobediência, e Abraão não teve o medo de entregar o seu melhor sacrifício para Deus. Ele não teve o medo de sacrificar aquilo que ele tinha de mais precioso em favor de Deus. Irmãos, nós sabemos que nos dias de hoje nós temos muitas e muitas pessoas que têm verdadeiros ídolos em seus corações, que constroem altares a respeito de tudo. Aliás, o nosso coração, ele é sempre voltado a fazer ídolos, criar altares. Por exemplo, nós não podemos ver um jogador de futebol bater bem uma bola
que daqui a pouco ele já vira ídolo. E isso tem acontecido com os pais também a respeito de seus filhos. Muitos e muitos pais têm mudado a idolatria, a glória que é devida somente para Deus e têm colocado os filhos em primeiro lugar na sua adoração. Nós nunca devemos mudar as regras e a ordem, a hierarquia das prioridades do nosso coração. Nós devemos sempre ter Deus na mais elevada estima e depois as demais coisas. O que o Senhor Jesus Cristo nos disse? Procurai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Procurai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejam bem, aqui a palavra nos diz que Abraão amava o seu filho. Ele não era assim, eu nem ligo para esse filho nem é um querido meu. Não, ele amava. E além de amar, era o único filho dele, no sentido de que ele era o filho da promessa. Era algo que o próprio Deus já havia dado para ele. Mas Abraão não negou o pedido de Deus. Será que nós estamos dispostos a sacrificar tudo aquilo que nós temos como prioridade nos nossos corações em favor de Deus? Para fazermos discípulos, para sermos pais e mães de multidões? Abraão estava disposto. Ele não se importou em levar o filho dele até o monte do sacrifício para sacrificá-lo. E nós vemos isso, que ele tinha mais amor por Deus e muito temor também por Deus. No versículo 12 nós também vamos dar uma olhada a respeito disso. Então lhe disse, que seria Deus falando com Abraão: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Hoje em dia nós estamos vendo pais que amam os seus filhos, pais que adoram os seus filhos, amam tanto os seus filhos, que muitas vezes não conseguem lhe dizer um não conseguem lhe colocar em uma disciplina. E a palavra nos diz que a disciplina de Deus é o amor dele por nós. Nós também devemos disciplinar os nossos filhos. Nós devemos sempre colocar eles no devido lugar. Pais, é o seguinte: primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, esposa. Terceiro lugar, filhos. Pastor, mas filho é sangue do meu sangue, minha esposa não é nada. Mas a palavra não diz que a partir do momento em que nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne? Então, as nossas esposas ou mães, os seus maridos, também devem ser segundo lugar de prioridade na nossa existência. Porque muitas vezes as pessoas estão colocando, tem pais que colocam os filhos no segundo lugar, ou os filhos em primeiro lugar. E isso gera uma confusão tremenda. Porque o homem nunca pode ser idolatrado. E assim também é com os nossos filhos. Eles não podem se achar os reis da cocada preta. Que gíria mais antiga, né? Mas é verdade. Minha mãe falava assim: ei, você está se achando o rei da cocada preta, hein? Está se achando a última bolacha do pacote. A Coca-Cola no deserto, rapaz. Baixa um pouquinho a bola aí. Mas é assim mesmo que nós devemos fazer. E Abraão também não teve isso de colocar Isaac acima de Deus. E isso nós devemos aprender com este homem. O pior que tem acontecido é quando nem os nossos filhos
nem as nossas esposas e nem mesmo Deus toma conta, é a prioridade das nossas vidas. Hoje nós estamos vendo pais que trabalham tanto, que buscam tanto dinheiro e esquecem de colocar a prioridade nos filhos. Isso também é um erro que está acontecendo. Então, irmãos, se vocês não quiserem sacrificar a família de vocês, destruir a família de vocês, coloquem as prioridades no lugar certo. Amém? Um segundo motivo para que Abraão se tornasse o pai de multidões está no fato do versículo 3. Abraão não fugiu de suas responsabilidades. Versículo 3 diz o seguinte: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vejam vocês que Abraão não fugiu de suas responsabilidades. Ele levantou bem cedo, de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, rachou lenha para o holocausto e foi. Todas as atitudes que Abraão tomou em um simples versículo. Hoje, infelizmente, nós temos homens fortes, mas que fogem das suas responsabilidades como se fossem galinhas. Às vezes o camarada é todo musculoso, aí tira a foto lá no Instagram e coloca lá no espelho da academia: treinei forte hoje, 25 quilos, fortão, macho, homem. Aí ele engravida uma mulher, e na hora de pagar a pensão, na hora de cuidar da criança, na hora de criar, ele sai fora. Ele vaza. E muitas vezes nós também não estamos tomando um lugar de responsabilidade dentro dos nossos lares. Infelizmente, muitos homens foram criados em uma cultura fora da Bíblia, pensando que a sua única responsabilidade era trazer o alimento para o lar. Eu trabalho, eu dou de tudo para os meus filhos, não me importa o que eu faço lá fora, não me importa o que eu faço por aí, deixa tudo que a minha esposa cuida, deixa tudo que ela faz. Mas nós, como homens, precisamos ter a responsabilidade, tomar as rédeas e o controle da situação em todos os momentos. Nós somos responsáveis não somente pelo sustento do nosso lar, mas nós também somos responsáveis por sermos os sacerdotes do nosso lar. A palavra de Deus, quem busca a Deus, quem ora para Deus, sempre nós é que temos que estar à frente de todas as coisas. E vejam bem, mulheres, eu não estou querendo falar que as irmãs não devem também procurar a Deus. Mas vocês já repararam que os homens fogem de suas responsabilidades? A educação dos nossos filhos faz parte das nossas responsabilidades. A punição, a disciplina faz parte das nossas responsabilidades. Pai, eu quero isso, a mãe não deixa. Vai lá falar com a sua mãe, não quero saber não. Que é isso? Que responsabilidade é essa que nós estamos assumindo? Ou então, muitas vezes, pai, eu quero fazer tal coisa, a mãe não deixa. Bem, não faz isso com a criança, tadinha da criança. E aí, acaba fazendo o quê? Criando um atrito no lar. Ou vice-versa.
o pai fala, não, você não vai fazer. Aí a mãe vai o quê? Pode deixar, filha, eu converso com seu pai, eu sei como que eu tenho que conversar com ele. E isso gera atrito. E a criança, sendo esperta da maneira que elas são, elas vão olhar e vão falar, opa, tem uma brecha aí no relacionamento dos meus pais, hein? Será que nós estamos assumindo as nossas responsabilidades no lar, as nossas responsabilidades na comunidade cristã, as nossas responsabilidades na sociedade em que nós vivemos, ou nós estamos fugindo? Para um jogo de futebol, quantos e quantos homens não estão reunidos para gritar Timão, Palmeiras, vai São Paulo? E aí o que acontece? Cadê os homens tomando as rédeas e cuidando da sua família? Buscando coisas edificantes para a sua família. Irmãos, não existe problema em nós irmos num estádio de futebol com os nossos familiares para nós assistirmos um jogo. O duro é quando nós trocamos a prioridade para irmos em todos os jogos de um campeonato e depois em todos os jogos do outro campeonato e todos os jogos do outro campeonato e largarmos a prioridade que é o nosso Deus. Engraçado que eu li um livro uma vez que se chama Homem de Verdade, de Edwin Lewis Cole. Lá ele fala o que é ser um homem de verdade, que é quando nós nos espelhamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, os homens têm como referência, como ídolos, como seus espelhos, homens que não são homens de verdade, homens que não têm o caráter de dizer não para o pecado, homens que não têm o caráter de dizer não para o que está errado diante da sociedade. Quantos e quantos falsos ídolos que nós estamos idolatrando aí fora? E ali ele fala que nos Estados Unidos, nesse livro, os jovens, os seus maiores ídolos são jogadores de basquete, jogadores de futebol americano, e são neles que eles se espelham. Eles não se espelham em Jesus. E nos Estados Unidos, antigamente, os cultos que mais tinham pessoas eram os cultos de domingo à noite. Mas que com o advento dos esportes nos domingos à noite, os cultos de domingo à noite caíram o número de seus adeptos. O que esperar das próximas gerações? O que esperar de uma geração muitas vezes sem Deus? Nós, como homens, precisamos tomar as rédeas, precisamos fazer o trabalho que nos é cabido. Nós precisamos tomar as rédeas e falar: deixa a responsabilidade comigo. Eu vou te buscar, Senhor, acima de todas as coisas, e eu vou alimentar a minha família com a tua palavra, com aquilo que o Senhor é para mim. Pode deixar, Senhor. Se não tem pessoas na sociedade que estão se levantando para falar do teu santo nome, eu vou fazer, porque o Senhor é a minha prioridade. Abraão pegou a sua responsabilidade e fez. Nós precisamos parar de ser procrastinadores. Se sua esposa te pediu para arrumar um aparelho na sua casa e já passaram 6 meses, irmão, assuma a responsabilidade e arrume aquele aparelho, passa massa naquela parede, pinta aquele quarto que ela está pedindo tanto.
Inclusive a minha esposa não está aqui, mas a gente vai pintar o quarto da Liga, tá, amor? Você vai assistindo o vídeo aí. E já tem uns 4, 5 meses que ela está pedindo para a gente pintar o quarto e eu ainda não fiz. Mas eu falei, calma, estou numa correria, mas eu vou fazer, né? Mas é isso, irmãos, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades em todas as áreas. Terceiro ponto que fez com que Abraão fosse um pai de multidões. Ele confiou na provisão de Deus. Do versículo 4 até o versículo 14, nós vamos ler, e eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando comigo, do 4 ao 14. Ele confiou na provisão de Deus. Um lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho, pode falar. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E colocou Abraão por nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, Abraão estava disposto a sacrificar e entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele mais amava, para o Senhor. E ele estava tão disposto que ele foi até os 45 minutos do segundo tempo. Quase nos acréscimos, ele já estava lá para imolar o filho dele. O Senhor disse: Abraão, Abraão, segura. Por quê? Porque ele confiava totalmente na provisão de Deus. Imagine, irmãos, o que é caminhar com o seu filho, todo um momento, ele te perguntar: pai, onde está o sacrifício? E você ter a coragem, e você ter a fé de responder: calma, o Senhor proverá. Será que nós conseguimos ter essa fé de Abraão? Fé a tal ponto de entregar tudo o que nós temos e de colocar Ele acima de todas as coisas, sabendo que Ele sempre proverá? Muitas vezes nós, homens, por termos essa responsabilidade de levarmos o sustento para o nosso lar, nós nos preocupamos demais e perdemos a fé. A gente fica maluco. Ai, como que eu vou pagar aquela conta? Ai, o que eu vou fazer agora? Ai, isso, aquilo. Eu não consigo dormir. Eu estou perdendo sono. Eu preciso tomar remédio.
o Senhor proverá. É lógico, irmãos, que não adianta, o Senhor proverá, então eu vou comprar aquela casa de 1 milhão que eu estou de olho e o Senhor proverá. Não vai exagerar nos gastos até o fim do mês. Não é isso. Mas o Senhor proverá. O irmão Honorato pregou aqui um tempo atrás a respeito do Pai Nosso. E ele estava falando que o arroz com o ovo, o Senhor garante. Nós não passaremos fome. Mas o arroz com ovo e com uma carninha, talvez o Senhor proverá. Mas se não prover, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor não está para nos dar luxos, mas o Senhor proverá. Talvez, sim, Ele nos abençoe com um luxo, um mimo aqui, um mimo ali. Mas nós devemos sempre ter em mente que o Senhor proverá todas as coisas em nossas vidas. Muitas vezes os homens e as mulheres estão tão preocupadas em conquistar sonhos, conquistar coisas, conquistar maravilhas, que estão trocando as prioridades dos filhos pelo trabalho. Trabalham 13 horas, 14 horas, 15 horas para sustentar luxo, para sustentar coisas que não são necessárias, são completamente supérfluas. E aí o que está acontecendo? Quantos e quantos meninos ricos e meninas ricas que estão se perdendo na droga, na prostituição e em tantas outras coisas, porque têm de tudo, mas se sentem carentes porque não têm os seus pais. Nós precisamos ter essa fé de Abraão. O Senhor proverá. Eu tenho que dar de tudo do bom e do melhor para o meu filho. Não. Você tem que dar Deus para o seu filho. Ele já é tudo de bom e o melhor para o seu filho. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o final de sua vida não se desviará. Eu tenho que dar Deus para o meu filho? Então tá bom, então eu vou levar ele para a igreja. Não! A igreja tem que ser no seu lar. Ele tem que aprender a adoração no seu lar. Ele tem que aprender no exemplo que você e a sua mulher dão, para que ele possa ser uma criança adoradora, uma verdadeira adoradora. Aqui, se na sua casa for um inferno, ele vai ficar perdidinho. Ele vai falar: o que eu estou fazendo aqui? De novo. Se ele não entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas, através dos nossos exemplos, se os nossos filhos não aprenderem através dos nossos exemplos, da nossa educação, como que eles vão aprender em um lugar em que muitas vezes eles não entendem nem mesmo o que está sendo falado? Porque a gente tem um monte de evangeliquez. Nós temos um monte de palavras difíceis que precisam ser repassadas com os nossos filhos em nossas casas. Como eu disse, em muitos cultos de oração, eu peço para que a minha filha seja, antes de tudo, cristã. Porque eu sei que se ela for cristã, de fato, ela vai ser uma pessoa feliz. Eu não quero que ela seja médica, eu não quero que ela seja advogada, eu não quero que ela seja missionária, eu não quero que ela seja pregadora, eu não quero que ela seja líder de louvor, eu não quero nada. Eu só quero que ela seja cristã. Se Deus der a graça para que ela seja cristã na vida dela, eu já seria um pai muito realizado. E as demais coisas são acrescentadas. Esse deve ser o nosso foco. Imagina, irmãos, que maravilha! Deu uma batida de trânsito. Um crente, um cristão de verdade, com outro cristão. Eita, bateu o carro, hein? Glória a Deus, né? Porque ele tem que dar glória em todas as coisas.
Você é crente? Então vamos lá. Só para te adorar. Imagine uma sociedade cheia de cristãos de verdade, não só da boca para fora, mas graças a Deus, essa sociedade nós já podemos visualizar, porque o Senhor Jesus Cristo voltará, pisará nessa terra e reinará por 1000 anos. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia, Senhor. Vocês já conseguiram imaginar, irmãos? Que bênção, que maravilha. É muito bom, é muito bom. O Espírito Santo dentro de nós nos faz melhores pais, melhores maridos, tudo. De nada adianta a gente buscar as outras coisas se nós não temos nem Cristo nas nossas vidas, porque Deus proverá. O último motivo, antes de nós encerrarmos, por que Abraão se tornou um pai de multidões? Do versículo 15 ao versículo 18 ele diz o seguinte: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão se tornou um pai de multidões, porque ele obedeceu a voz do Senhor até o fim. Será que nós estamos dispostos a obedecer a voz do nosso Deus, que nos chama em todos os momentos para estarmos cada vez mais próximos e cada vez mais parecidos com o caráter de seu Filho, Jesus Cristo? E aqui eu gostaria de analisar com vocês, para nós já encerrarmos. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Irmãos, na teologia, nós estudamos uma matéria chamada Cristologia, que é o estudo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nela nós aprendemos que no Velho Testamento existe uma figura que se manifesta em todos os momentos, que ainda não é revelada como o Senhor Jesus Cristo, mas se manifesta como sendo Deus. E essa figura seria o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E esse personagem, essa figura, é o anjo do Senhor. Vejam que aqui o anjo do Senhor falou a Abraão. É o próprio Jesus Cristo, ainda não revelado como o Messias, mas no Antigo Testamento, dizendo para Abraão, disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Ele é Deus, o anjo do Senhor. Então é o próprio Cristo, porque anjo, a palavra anjo no hebraico significava mensageiro, e aqui nós estamos vendo o mensageiro do Senhor que disse, como sendo Deus, eu, o Senhor, porque você fizeste isso e não negaste teu único filho, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E aqui nós temos dois tipos de descendência para Abraão. Abraão teve a descendência do povo de Israel, que dominou todas as cidades dos seus inimigos e tomou posse da sua terra. Essa é a descendência física de Abraão. Mas nós temos também a descendência espiritual de Abraão, que está no versículo 18. Nela, através da sua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Vamos, para já encerrar, abrir em Mateus capítulo 1, versículo 1.
E vamos descobrir como que Abraão abençoou todas as nações da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Vocês estão ligados, estão ligados aqui na pregação. É isso mesmo. O que diz aí? Livro da genealogia de quem? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos agora para João, capítulo 3, versículo 16, e eu encerro. João 3,16, muitos irmãos já nem vão abrir, porque já sabem de cabeça, já está gravado. João 3,16, ele diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obediência de Abraão fez que da sua descendência viesse o Messias, o prometido do Senhor. Este é um plano de salvação, a promessa de Deus para Abraão. Abraão e Isaac são uma tipologia do Deus Pai e do Deus Filho. Enquanto as crianças estão chegando, só para poder falar para os irmãos, para não tirar a atenção. E essa parte é muito importante. Irmãos, naquele monte Moriá, Deus estava provando, estava testando Abraão. Mas não porque Abraão fosse uma pessoa má, não porque Deus fosse mau, mas porque Deus estava naquele capítulo, naquele episódio, mostrando que Abraão não precisava sacrificar o seu filho, mas que ele, o próprio Deus, daria o seu filho em favor de todos nós, para nos redimir dos nossos pecados. Abraão e Isaac eram uma tipologia do Deus Pai e do Deus Filho, mostrando: esse é o sacrifício perfeito, esse é o sacrifício perpétuo. E nesse Dia dos Pais nos fica essa última mensagem. Deus não se negou de entregar o seu melhor para nós. E nós, como pais, filhos, mães, maridos, esposas, nunca devemos nos negar de oferecer e entregar o nosso melhor para Deus. Nós precisamos, e este é o nosso chamado, sermos pais de multidões. O Senhor Jesus Cristo nos disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador para sermos pais de multidões, assim como foi Abraão. Amém?